História dos homens é o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nascimento e a vinda de Jesus foi profetizada por vários profetas do Velho Testamento, homens de Deus. Um dos profetas que mais falou sobre a vinda de Jesus Cristo é o profeta Isaías. Aliás, ele é conhecido como o profeta messiânico. No Velho Testamento foi quem mais falou a respeito do nascimento de Jesus. Por exemplo, no capítulo de número 9 do profeta Isaías, capítulo de número 9, e o verso de número 6, olha o que nos diz o profeta Isaías, capítulo 9 e o verso de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. No capítulo 10, ele também fala do ministério de Jesus. Ele fala por diversos capítulos. No capítulo 11, olha o que ele diz, o título do capítulo: O reino do Messias é pacífico e próspero. E ele vai então argumentando sobre o ministério de Jesus. Olha o que ele diz sobre Jesus no capítulo de número 53. Ele fala sobre o sofrimento de Jesus. Quem deu crédito à nossa pregação e quem manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz em uma terra seca, não tinha beleza, não tinha formosura. Olhando nós para ele não víamos nem formosura, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, desprezado, e não fizemos dele caso algum. E vai assim dizendo sobre exatamente o ministério de Jesus. Jesus foi desprezado pelos homens, foi um homem de dores, não é? No martírio que aqui Jesus foi submetido, não é? Pelo governo romano, sob incitação dos judeus, patrícios de Jesus, não é? No sentido humano, carnal. Então, ele realmente descreve aqui o sofrimento de Jesus, especialmente o capítulo 53, verso 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. Então, o profeta que mais menciona o ministério de Jesus, a vinda de Jesus, foi exatamente o profeta Isaías. Mas muitos outros também fazem menção ao ministério de Jesus Cristo, Ele veio realmente com esta missão de oferecer salvação aos homens. Isto está claro para todos nós, que o significado do Natal é realmente a vinda do reino de Deus através do ministério de Jesus. Mas como eu posso desfrutar efetivamente desses benefícios do nascimento de Jesus? Nascimento que posteriormente Jesus morre e aí ressurge, efetivamente abrindo a porta aos homens a possibilidade de vivenciar o reino de Deus, de fazer parte, de estar inserido, de desfrutar dos benefícios do reino. Como efetivamente, então, eu posso usufruir dos benefícios do nascimento de Jesus, da vinda do Messias? A única maneira, querido telespectador, que nós podemos desfrutar dos benefícios trazidos a nós por Jesus é confessando a Jesus. Confessando Jesus como o Senhor da nossa vida, Ele, Jesus,
veio nos comprar, veio nos trazer a salvação para que sejamos dele, para que sejamos propriedade dele. Nas palavras de Paulo, fica isto muito claro. Olha o que Paulo diz, escrevendo, por exemplo, aos Gálatas: já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E agora a vida que vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Ou seja, ele não se manda mais. Jesus é o dono, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele materializou, ele encarnou esse valor no reino de Deus, do reino de Deus. A vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, Paulo entregou toda a sua força, toda a sua crença, todo o seu entendimento na obra de Jesus. E agora ele é um servo de Jesus, é dominado por Jesus, Jesus é o dono da vida de Paulo. Então, de que maneira eu vou efetivamente desfrutar dos benefícios inerentes ao nascimento de Jesus? Entregando a minha vida para Jesus, confessando Jesus como o Senhor da minha vida, como meu dono, como meu Senhor, como meu Salvador. E sobre isto eu mencionei alguns blocos atrás as palavras de Paulo em Romanos capítulo 10 e o verso de número 9. A saber, se com a tua boca confessares Jesus, confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então não é simplesmente saber que o Natal é o nascimento de Jesus, que o Natal é o nascimento do Salvador, que Jesus é o cumprimento, o nascimento de Jesus é o cumprimento das profecias do Velho Testamento, de forma muito ampliada, especialmente profetizada pelo profeta Isaías. Não é apenas ter este conhecimento. Ter este conhecimento é muito importante, mas este conhecimento não me faz usufruir dos benefícios da vinda do nascimento de Jesus. O que efetivamente me trará autoridade, condições para desfrutar dos benefícios advindos com o nascimento de Jesus, realmente estará em confessar Jesus como meu Senhor e meu Salvador, como Paulo está aqui trazendo a nós em Romanos capítulo 10 e o verso 9. É verdadeiramente e efetivamente eu permitindo o nascimento de Jesus, que o nascimento dele aconteça na minha vida, no meu coração. Jesus nasceu para toda a humanidade, para todos os homens, mas este fato, no sentido espiritual da palavra, se efetivará se eu confessar Jesus como meu Senhor, se eu abrir os meus olhos espirituais, se eu abrir o meu entendimento espiritual para assimilar a mensagem do reino dos céus, que é uma mensagem espiritual, totalmente espiritual, se eu abrir o meu coração para crer na obra de Jesus, na realização do ministério de Jesus, que se doou, nas palavras de João o Batista, quando Jesus se aproximava dele no Rio Jordão para ser por ele batizado. João capítulo 1 e o verso de número 29, a palavra que João fala a respeito de Jesus quando Jesus se aproximava de João, ele diz o seguinte: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É só por Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que foi enviado para tirar o pecado do mundo. O homem então desfruta desse benefício, desta bênção gloriosa, do nascimento de Jesus, da vinda de Jesus, do Verbo de Deus encarnado, do Emanuel, do Deus conosco. Ele desfruta destes benefícios quando ele então confessa Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador.
A partir deste momento, num ato de fé, de entrega total, não é? Como disse Paulo, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. A partir deste momento, então, efetivamente, Jesus nasce na vida do homem, nasce na vida da pessoa, trazendo então, inserindo então, o reino de Deus e todas as suas benesses, e dentre elas, na minha visão, a mais extraordinária, a maior bênção e benefício da vinda do reino de Deus. O nome passa a estar escrito no livro da vida, nas palavras de Paulo: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Ou seja, a salvação eterna. O homem passa agora a estar na luz do Senhor, tendo a sua vida salva, liberta, transformada e o nome escrito no livro da vida, uma vez que Jesus nasceu. Quero desejar a todos vocês Feliz Natal, um abençoado final de ano e que a graça do Senhor, que a luz do Senhor resplandeça com toda a intensidade sobre a vida de cada um dos amados telespectadores. Chegamos ao final e eu quero nesse instante orar, encerrando o programa. Querido Deus e amado Pai que estás nos céus, te agradecemos por enviar Jesus Cristo, o Salvador, trazendo esta real e verdadeira possibilidade de salvação aos homens. Que cada um dos nossos muitos telespectadores possam, Senhor, crer na Tua obra e Te abraçar, confessando ao Senhor como único e suficiente Salvador. Pedimos a Tua bênção mais uma vez sobre a cidade de Ponta Grossa, nos seus 4 cantos. É a minha oração em nome de Jesus. Que o nosso Deus te abençoe. Se Ele nos permitir, nós estaremos aqui na semana que vem, trazendo a você uma mensagem do reino de Deus. E queremos mais uma vez declarar: Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.